De janeiro a junho deste ano, a ouvidoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu 736 demandas, das quais a metade reclamava da morosidade do judiciário. Qual é o papel do ouvidor e o que ele pode fazer nesses casos? E o que representou a adoção desse serviço há 2 anos nos tribunais de todo o país? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Jobé Carneiro Jacques. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por 5 comarcas: Grão-Mogol, Francisco Sá, Pedra Azul, Cataguases e Belo Horizonte, onde está há 17 anos, dos quais 3 no tribunal como desembargador da 6ª Câmara Criminal. Doutor Jobé, obrigado pelo retorno aqui ao Pensamento Jurídico e parabéns aí pelo novo cargo. Nós aqui agradecemos, é uma honra estar aqui colaborando. Obrigado. Bom, doutor Jobé, o que afinal representa, o que significa ouvidoria pública? A ouvidoria pública, ela representa o estreitamento, o fortalecimento dos laços entre a sociedade, entre o cidadão e o serviço público. Na verdade, esses laços vêm sendo assim negligenciados com o tempo, né? As instituições têm estado aí cada vez mais ensimesmadas, preocupadas com seus próprios interesses e relegando o cidadão a um plano não compatível com a sua condição de emanador do poder. Então, as ouvidorias têm esse objetivo, estreitar esses laços, retomar esse liame que existe entre a população e o serviço público, porque, afinal, nós, né, servidores públicos, só justificamos se for para servir a esse destinatário, né? Exatamente. Agora, hoje o formato da governança exige assim, mais transparência, participação popular nesses processos de gestão e outras etapas também, não é? Exatamente. E daí a necessidade da ouvidoria. É bom que se esclareça que a ouvidoria nos tribunais, né, de todo o país, ela decorreu da imposição do Conselho Nacional de Justiça, justamente para atender a essa nova realidade de gestão participativa, né, onde efetivamente não cabe mais qualquer posicionamento, qualquer política que exclua a efetiva participação do cidadão. Um dos caminhos. Como se chegou a esse diagnóstico? Veja bem, são várias as fontes de informações. Não podemos esquecer, inclusive, a fonte das ruas, a partir de julho do ano passado, né, com manifestações com um volume numérico de participação inimagináveis até então no Brasil, né? Além disso, também as próprias instituições vêm se aperfeiçoando no sentido de fazer pesquisas de opinião, para que possam aí sentir, né, ver retratado o seu papel, o tipo de atendimento que é oferecido e a satisfação. Então, são várias fontes de informações, né, que levaram a esse tipo de política de abertura. E o mais importante, então, foi inicialmente um nível de insatisfação, às vezes, da sociedade em relação a esses serviços públicos. Sem dúvida, e daí que sempre se fala, a população tem que se articular, tem que manifestar, tem que se revelar, politicamente hábil, articulada, informada, para que o serviço público melhore. Na verdade, há uma tendência à acomodação em tudo, e inclusive no serviço público. As ouvidorias já existem em todos os tribunais do país e ela vai também além do fornecimento de informações, não é assim? Exatamente. Mas ela não existe ainda em todos os tribunais. Estados. Alguns poucos tribunais ainda não existem, embora existem outros serviços, como fale com o presidente, fale conosco, ou fale com a corregedoria, que também é um órgão... Tentam substituir essa... que recepcionam. Mas todos, sem exceção, deverão estruturar a sua ouvidoria. E o objetivo da ouvidoria é receber reclamações, receber sugestões, receber elogios e, a partir do momento que essas informações nos chegam,
principalmente as reclamações, as denúncias, elas são protocolizadas, faz-se um procedimento muito simples, muito desburocratizado e é encaminhado para os órgãos do tribunal ou daquela repartição pública onde houver a ouvidoria, para que as providências sejam tomadas, né, dentro de uma sistemática em que, obrigatoriamente, o cidadão que fez a denúncia, que fez a reclamação, ele é informado paulatinamente, ele é acompanhado disso, né? Exatamente, das providências que estão sendo tomadas. Esse é o grande diferencial da ouvidoria de outros programas de informação. Pois é, só citou o Fale Conosco, tem o serviço de atendimento ao consumidor na área do consumidor também, do mercado. Agora, tem diferenças entre esse serviço e a ouvidoria e também da corregedoria, não tem? Exatamente. Esses serviços, incluindo aí a ouvidoria, não tem caráter correcional, punitivo, né? A corregedoria, sim, a Corregedoria de Justiça, ela é um órgão, e qualquer outra corregedoria, destinada a abertura de processos de sindicâncias em casos de verificação de faltas graves, de ilicitudes. Quando as ouvidorias ou outros sistemas de informação recebem uma denúncia, uma manifestação em que possivelmente caracteriza um crime, um ilícito administrativo, então é imediatamente encaminhado para uma Corregedoria de Justiça ou um órgão equivalente. Muito bem. Vou fazer um intervalo, doutor Joubert, e no próximo bloco gostaria que o senhor explicasse para a gente como chegam as manifestações dos cidadãos à ouvidoria e o que eles mais reclamam. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel das ouvidorias dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o novo ouvidor do Tribunal de Minas Gerais, desembargador Joubert Carneiro Jacques. Ele tomou posse recentemente e vai falar nesse bloco para a gente sobre como que o cidadão pode chegar a se manifestar, a reclamar do judiciário por meio da ouvidoria. Atualmente nós temos o serviço denominado 0800, né, que são ligações gratuitas que pode fazer a partir de todo o estado. Nós temos o serviço de receptação de informações virtual através da internet e também por carta. O nosso objetivo já primeiro é também criar o atendimento pessoal, né, Que não existe ainda. Que não existe ainda, e, ao mesmo tempo, descentralizar, né, os serviços da ouvidoria com esse atendimento presencial, não só no interior, pelo menos de início nas principais comarcas, como também em Belo Horizonte, em diversos edifícios onde já funcionam instalações do Poder Judiciário. E como funciona esse serviço? A pessoa chega e apresenta o seu problema, a sua reclamação? Exatamente. A grande vantagem, o grande objetivo da ouvidoria é a possibilidade de formalizar uma representação, uma reclamação de maneira informal, né? Sem necessidade de processo, sem necessidade de exigências maiores de burocracia. De advogado? De advogado, nada. Parte do princípio que a reclamação, que a informação é um direito inalienável do cidadão, como realmente o é, então ele chega pessoalmente e ele sempre tem razão. Por quê? Ele está exercendo um direito de reclamação, ele está pedindo informação. Isso é um direito líquido de certo cidadão. Se tem pertinência ou não, isso é outro problema, isso vai se examinar, mas o cidadão não tem que responder por isso. Com o ele tempo, tem o um desabafo direito... e as reclamações objetivas vão se afunilando, né? Vão se afunilando, exatamente. Então, esse é o objetivo, dar maior abertura e facilidade para esse trabalho de ouvir, de assimilar, de recepcionar essas informações do público. Eu dei um dado aqui no início do programa que de janeiro a junho deste ano,
das 736 demandas chegadas à ouvidoria de justiça, metade delas tinha relação com a morosidade do judiciário. Essa é a maior reclamação dos cidadãos, do jurisdicionado? Sem dúvida. Mas, antes de tudo, a gente precisa analisar esses números. É preciso entender que são 700 e poucas reclamações, mas esse número não reflete nem de perto a realidade da insatisfação. Porque essas reclamações são contra juízes, contra juízas, contra desembargadores, o que nem sempre se encontra pessoas dispostas a fazer esse tipo de reclamação. Elas têm essa demanda, têm essa vontade, existe essa necessidade, mas, principalmente em comarcas pequenas, não querem ter conflito maior e pessoal com essas autoridades. Com relação ao conteúdo das reclamações, sim, a morosidade ganha em primeiro lugar com relação a esse número, mais da metade. É o grande problema do judiciário, né? A nossa grande luta em todo o país para tomar iniciativas, fazer planos, programas, aumentar a demanda do trabalho com o objetivo justamente de diminuir a morosidade dos feitos judiciais, o que não é uma coisa fácil, depende de toda uma agenda positiva de todos os poderes. Essa questão envolve o legislativo, envolve o administrador, envolve o juiz. Ela não é muito fácil, são muitos interesses. A própria estrutura do processo sempre implica numa ação e numa contestação, né? Não só o direito do autor precisa ser considerado, mas também o direito do réu, porque, afinal de contas, ele pode estar certo, os processos não podem ser também extremamente rápidos, não pode haver subtração de direito de defesa. Às vezes os processos são complexos por necessidade de perícias, né? Por necessidades, às vezes, de ouvir pessoas em outros estados, até em outro país. Então, normalmente se eu falar, mas o processo tramita 10, 15, 20 anos, é muito? Sem dúvida, precisa melhorar. Mas isso nem sempre acontece de uma forma injustificada. É muito burocrático, a lei ela dificulta bastante, os recursos são infindáveis e daí a insatisfação popular e com toda a razão. Apesar dessa situação que o senhor colocou aí, estrutural em todo o país, é papel também do ouvidor, nesse caso, identificar algumas situações mais objetivas para que ele possa fazer alguma intervenção, fazer algum tipo de solução. O que pode ser feito nesse caso? No caso, as ouvidorias, como ela recepciona, né, e ela trabalha esses dados, ela vai também fazer a sua própria estatísticas e vai começar a ter possibilidade de fazer sugestão. E são sugestão, não são meras sugestões verbais. Isso é documentado, né? Isso é colocado para o órgão especial, para o órgão pleno do tribunal, com inserção nas comissões de alteração de regimento interno, de alteração, de propostas de alteração da lei orgânica de magistratura e também propostas de alterações dos próprios códigos, das próprias leis. Afinal de contas, o processo legislativo ele é aberto, né? As casas populares legislativas estão abertas a sugestões, a ideias e, com certeza, as ouvidorias elas são assim sobremaneira importante nesse sentido, desde que haja efetivamente uma atuação positiva. E é importante que ela tenha uma integração com a direção, a nova direção atual do tribunal, para que seja realmente ouvida e atendida em alguns aspectos que ela considerar importantes de mudanças, né? Sim, sempre isso é bastante importante, Orion, mas eu vejo também a ouvidoria um órgão que deve manter a equidistância, inclusive do próprio tribunal. Uma independência. Uma independência, talvez tal qual ocorre com o Budisman, né? Justamente em empresas particulares, na imprensa, nas casas jornalísticas, porquanto a crítica, normalmente, ela vem contra a própria instituição. Então, se o ouvidor não tiver essa independência, ele não tiver esse posicionamento de entender que a ouvidoria não é uma casa do tribunal, e sim uma casa do povo, os trabalhos não restarão a contento. Muito bem. Doutor Jacques, eu vou fazer aqui um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco
o senhor falasse um pouco mais sobre o acesso do cidadão a esse novo serviço. Você já tem conhecimento de como que ele pode saber da existência desse novo serviço e procurá-lo. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo o papel das ouvidorias dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o novo ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Joubert Carneiro Jacques. Doutor Joubert, então falei com o senhor no bloco anterior a respeito da questão da informação, do acesso a essa informação. O cidadão conhece, sabe desse serviço de ouvidorias dos tribunais? Ainda é muito pouco, diríamos assim. Até que houve divulgação, mas até em função da ausência dessa possibilidade de reclamação presencial, tem sido mais através de sites, né, de meios virtuais, essa propaganda. É uma das metas que nós aí, juntamente com a presidência do tribunal, temos de incrementar esse serviço, de divulgar, agora também que a ouvidoria também está bastante aparelhada, né? O nosso antecessor, o desembargador Dorgal Andrada, ele foi muito assim operoso no sentido de dotar a ouvidoria de uma estrutura com um serviço de call center, funcionários capacitados para atender essa demanda, porque também de nada adiantava um assédio muito grande do público a esse serviço e chegando lá não tivesse essa estrutura. Então, agora a gente já pode dar passos mais largos no sentido da ampla divulgação, de uma maior divulgação, porque nós já temos aí a estrutura para recepcionar essas demandas e também descentralizá-la, conforme nós falamos. Porque a informação nesse processo de transparência do serviço público é fundamental. Enquanto ferramenta, como é que o senhor avalia, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação? O que ela representou para essa abertura do poder público? Representou tudo, porque ela que legitimou, né, toda essa política, é ela quem autorizou aos diversos órgãos, no caso específico do Poder Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça, a impor aos tribunais, né, a criação das ouvidorias. Então, isso foi fundamental. E veja bem, no Poder Judiciário, essa lei ela teve assim uma aplicação, uma utilidade maior do que em outros poderes. Nós devemos reconhecer, é um poder bastante fechado, né? As dificuldades de acesso a um juiz, a um desembargador, é muito grande, às vezes até não é uma dificuldade fática, mas é uma dificuldade até histórica, né? Até tradicional, daquela equidistância, daquele afastamento. Então, eu tenho certeza que em nenhum outro órgão, em nenhuma outra repartição pública, uma ouvidoria ela é tão importante quanto no Poder Judiciário. E é fundamental o que o senhor disse há pouco aí, a parceria das diversas ouvidorias no poder público como um todo, né? Exatamente, e ela já existe, né? Essa parceria no estado de Minas Gerais, ela já é praticante, ela envolve a ouvidoria do Ministério Público, do Tribunal, ouvidoria do Estado, a ouvidoria da Assembleia e toda a ouvidoria que se quiser se juntar já a esse sistema FALE, que tem o nome, porquanto o objetivo é ter uma amostragem geral das deficiências do serviço público. A gente acha que o Judiciário não é Estado e a Assembleia não é Estado, mas tudo é o Estado de Minas Gerais, o Tribunal, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo que compõem o Estado de Minas Gerais para a gente, como se diz, dissolver essa imagem, essa tridimensão do Estado em órgãos que, a princípio, parece não ter relação entre si, mas tem, não é? E foi daí que surgiu a chamada Rede Ouvir. A Rede Ouvir, exatamente, que é a rede de ouvidorias que vai haver aí
uma comunicação entre elas, inclusive para repassar demandas. O judiciário pode, por exemplo, muito bem receber uma demanda que é inerente à Assembleia Legislativa. Exato. Não precisa o cidadão ir lá, nós mesmos encaminhamos já para o órgão respectivo, para a ouvidoria, para que seja processado e, principalmente, fazer uma radiografia das deficiências do serviço público para a gente poder ofertar ideias, né, ofertar aí informações para que possa ficar facilitada, né, os trabalhos da administração. E tem relação com a percepção e a compreensão que o cidadão tem dos diversos serviços públicos que lhes são oferecidos, desde a área do legislativo, executivo e judiciário. Doutor Joubert, eu volto a esse assunto, mas eu gostaria antes que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Veja bem, nós há aproximadamente 2 meses nós acabamos de ler Luta por Reconhecimento, do Excer Ronner, né, que é da editora 34. É um livro muito interessante e eu trouxe porque, a propósito, ele trata das questões inerentes aos conflitos sociais, né, muito próximo das ouvidorias. O Ronner, ele é professor da Universidade de Frankfurt, onde ele foi assistente do Habermas, ficou famoso com a publicação do livro anterior, que foi a sua tese de doutorado, que é Crítica do Poder, né? E ele entende que são os próprios conflitos sociais que moldam o poder. O sistema, ele decorre dos conflitos sociais, ele se arma para se proteger dos conflitos sociais e ele propõe aí uma emancipação, né, dessa opressão do poder através de uma sistemática de princípios, de sistemas éticos bastante sedimentados, né? Elege o amor, a solidariedade e o direito, a importância do direito como os pilares principais. Ele vê no amor a autoconfiança, vê na solidariedade a autoestima e vê no direito o autorrespeito. Então é um livro muito interessante, não é muito fácil de ser lido porque é altamente técnico, ele se baseia em fundamentos sociológicos, psicanalíticos e filosóficos, um cientista, é muito técnico, mas vale a pena a leitura. Aperfeiçoamento, boa indicação. Luta por reconhecimento. Muito bem. Até porque, doutor Joubert, o senhor falou aí sobre esses diversos quesitos, né, dessa aproximação e dessa superação desses problemas. O próprio judiciário, na área do direito, tem buscado a conciliação, o diálogo, para diminuir essa intervenção estatal na vida das pessoas, né? Exatamente. É bastante assim tradicional no direito, né, o modelo da demanda, em que uma parte constitui um advogado, que às vezes sequer consulta a outra parte, já de imediato já interpõe um processo. Transfere para o sistema, né? Transfere para o sistema e a situação que já não era boa entre as partes vai piorar. Isso é tomado normalmente como uma provocação, como um excesso, e daí os inúmeros programas em todo o judiciário no Brasil para incentivar a autocomposição, para incentivar a conciliação, não é? Justiça restaurativa, a justiça restaurativa, né? As próprias partes podem requerer que o processo dela especificamente seja encaminhado para um desses programas e o nível aí de acordos é muito bom, principalmente nessa área de família, né? Nas áreas de telefonia, plano de saúde, que são questões muito próximas das pessoas, do cotidiano. A gente tem um nível de acordo muito bom, é uma sugestão. E lá a corregedoria, nós, em casos que a gente identifica como passíveis de ser submetido a esses programas, a gente sugere ao cidadão esses serviços. Muito bem. O poder público e a organização social são processos aí permanentes em construção. E eu conversei aqui com um novo ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Joubert Carneiro Jacques, que falamos aí sobre o papel e a responsabilidade desse novo serviço da ouvidoria do Tribunal de Justiça, dos tribunais de todo o país, perante o cidadão. Doutor Joubert, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi todo nosso em retornar e é sempre uma grande satisfação.
Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.